Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 10 horas e 34 minutos. Mercado norte-americano abrindo, iniciando os negócios, né? 4 minutinhos atrás, abertura do índice Dow Jones, Nasdaq e S&P. Nós temos uma manhã nublada com frio aqui em São Paulo, 16 graus. Uma manhã típica de inverno. Eu desejo um excelente pregão a todos. Bom, eu vou começar falando do racional do YouTube. Eu vou até explicar uma situação aqui para vocês. Que acontece sempre que a gente não faz as operações a mercado, né? Eu falaria nesse momento em compra. Então aqui na região de 109 e 170, 109 e 180. Tem um pouquinho mais de pressão compradora do que vendedora. Daqui a pouquinho vai bater 109 e 600. Então, se fosse uma aula, um desafio, alguma coisa do gênero, a gente provavelmente realizaria lucro de 430 pontos. 109, 170, 109, 600. O day trade de hoje, a gente entrou a 108, 900 na compra, né? E eu até coloquei lá no grupo, vai realizar lucro daqui a pouco, tal, obrigado pela confiança, porque eu ia gravar. Mas o que aconteceu? Foi a 109,590 e voltou. Por quê? Porque o grupo, que não é grande, assim como o grupo de uma sala de corretora, por exemplo. Vou tomar um gole do meu bale de maçã verde. Nosso grupo não se compara a um grupo de uma sala de corretora ou de alguns day traders por aí, mas é um grupo relativamente grande. Mas como a gente trabalha com alvo, as ordens do grupo concentradas no mesmo patamar formam uma resistência. Então os robôs, tá vendo aqui a 600, vai ter um monte de ordem, que ele não tá chegando ali no 600, mas a 109 e 600 tem um monte de ordem. Quando o robô vê as ordens 109 e 600, ele vende antes. É a mesma coisa ontem, para vocês terem uma ideia, ontem a gente não entrou numa operação acho que por 30, 40 pontos. E a outra foi por nada também, aí 10 pontos. Eu não me lembro, acho que foi por 10 pontos. Uma por 40 pontos e a outra por 10 pontos. Operações poderiam ter dado 600, 700 pontos de lucro. A gente não entrou por pouco. Então quem souber, quem acompanha... Vai realizar lucro a 109, 600? Vai. Eu acho que inclusive antes do final da gravação. Porque a tendência é de alta e tal. Mas quem puder trabalhar com ordens escondidas, pessoal, é melhor. Você coloca ali, por exemplo, você está com 100 mini contratos, você coloca 10 na aparente, que é o que eu faço. Eu nunca coloco os 500 mini contratos, 500. Se for swing trade, né? Mas no day trade eu trabalho entre 50 e 100. Eu tô com 90. Trabalho com 80, 90, 70. Então, por exemplo, eu não vou colocar os 90 ali. Aí soma mais 100 do outro, 200 do outro, 50 do outro, 30 do outro. Então procurar trabalhar com ordens escondidas. Mas não é nada dramático, não se preocupem. Se você souber e puder colocar ali ordem escondida, pode evitar. Eu acho que hoje, se a gente tivesse com as ordens escondidas, tinha batido ali 109, 610, 615, tinha todo mundo realizado o lucro, a gente poderia fazer uma segunda entrada. É isso. Mas segue o comando lá de realizar 109,600. Pessoal, falando de balanços, né? A gente está fazendo aqui a cobertura dos balanços. Fazendo o resuminho lá no... Então falemos aí de TUB 4. Né? Teve os seus números divulgados, números muito positivos. Hoje deve ser um dia volátil. Mas é um candle vermelho subindo em 19, abriu mais forte. Então a assimetria, ela nos diz que Itaú vai buscar 26,39. Foi bem pertinho disso, né? 26,28, mas eu acho que vai romper e a gente pode pensar em R$28 como alvo até o fim de agosto. Mas é aquele negócio. Você tem um ativo, a média de 21 está nos 24, está 25,56, esses movimentos intraday, principalmente,
São absolutamente normais. Então o barco, muitas vezes, ele tem um destino, né? Mas nada impede e é muito provável que ele balance no meio do caminho. Ok? Então, Itaú, eu sempre faço os resultados, né, do dia anterior, pós-pregão, até hoje, né? Teve os resultados da Direcional, DIR 3. É uma construtora excepcional, né? Eu sempre falei que, claro, né? Deixa eu só responder o pessoal da imobiliária aqui, pessoal. Aqui é vida real, né? Então, às vezes eles entram em visita, tudo. Então, Direcional, assim como o Cirelli, seriam opções para mim se eu tivesse mais ativas do setor imobiliário. Você vê que pelo semanal, uma reação formidável a partir daqui do rompimento falso de 8,99, mastro bandeira, e tem alvo aqui da simetria a 12,62. Então, assim, o ativo pode e deve corrigir, ó, tá longe da média no semanal, tá longe da média no diário, aquela coisa toda. Então, correções. Só que eu não entraria agora. É mais para administrar, assim, para quem tá no game, né? Entrar longe de um fundo, montou fundo a 8,68, tá 12,68, só se tiver uma correção mais forte, talvez até um topo anterior, o que é um pouco difícil. Então, algumas ações, elas já entram no estágio que o custo-benefício ele já não é tão favorável como era há algum tempo atrás, né? Essa que é a grande questão, né? Então, alguns ativos ainda estão numa fase bem embrionária, outros já fica naquele estágio de quem for entrar tem que entrar em duas, três sessões para conseguir um bom preço médio. Então, é o que eu penso. Então, vamos lá. O outro ativo que teve seu balanço divulgado foi BTG, né? BPAC. BPAC 11. Os números vieram muito bons, só que a ação está caindo. Por quê? Porque provavelmente ela fez aqui um oco invertido, rompeu o neckline, cumpriu a simetria 25,80. O mercado já tinha precificado, mas ele começa a olhar para o futuro. Então, no caso de BPAC, encostada na média de 21, já é uma oportunidade melhor, por exemplo, do que Direcional. E ontem eu acabei não fazendo, eu anotei aqui para fazer o balanço de Banco Pan. A história de Banco Pan, né, que era o Pan-Americano, é impossível esquecer. Por quê? No ano de 2010, eu estava no Rio de Janeiro, hospedado ali no hotel da Rede O. Eu não me lembro exatamente qual rede. Mas eram aqueles hotéis, um daqueles hotéis antigos da Rede Otton, se eu não me engano. Enfim, eu não me lembro 100%. Mas eu lembro que era em Copacabana, em frente ao mar, e eram aqueles hotéis muito confortáveis, mais antigos, né? E eu estava envolvido numa operação e, ao mesmo tempo, eu tinha ganho um processo. Infelizmente, teve uma empresa que eu trabalhei, que eu trabalhei em várias empresas na minha vida, só processei uma, porque não tinha como não processar. Cometeram inúmeras, uma lista, uma folha de sulfite de irregularidades, todo mundo teve que acionar. E naquele momento eu fiquei sabendo que eu tinha ganho o processo. E o meu cartão tinha sido bloqueado na noite anterior que nós fomos jantar. Por alguma razão, lá eu tentei a senha uma vez. Enfim, bloqueou o cartão, eu tinha que ir ao banco. A pessoa mandou áudio aqui, eu vou colocar, não consigo ouvir agora. Estou gravando. Se puder escrever, já respondo. Se não, responderei assim que terminar. Então, não tinha como, porque assim, eu lembro do processo, eu lembro do meu cartão, eu tive que ir ao banco colocar uma nova senha, e foi quando teve aquele episódio
do Banco Pan-Americano, né, que Silvio Santos foi ali enganado por alguns diretores, aquela coisa e tal, e falaram que o banco ia quebrar e que, inclusive, o SBT e a Jequiti foram colocados como garantia. Então, depois ele foi adquirido, foi vendido, o Silvio Santos ainda saiu com um bom capital quando fez a venda, e é um banco que, na minha visão, assim, é aquela velha história. Imagina que eu sou um trader de um banco, de uma corretora, de um family office, enfim. Deixa eu colocar aqui, pode ser o mesmo. Vou ver e te falo. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, deixa eu só responder um negócio rapidamente aqui, um segundinho. Muito bem. Muito bem, tá respondido aqui, pessoal. Maravilha. Então agora eu consigo trabalhar tranquilo aqui. Eu já resolvi tudo de manhã. Aqui é vida real. Então, o Banco Pan, eu acho, por exemplo, que quando você fala em NUBR33, né, e Banco Pan, eles estão praticamente aí no mesmo nível. Eu prefiro o Nubank. Ou quando você fala, por exemplo, em... Só que aí eu vou falar para vocês o que eu acho exatamente aqui, BMG B4. BMG saiu de uma fase aqui parecida com o Nubank e Banco Pan e desenvolveu um movimento de alta. Então eu não sei se está numa fase aqui que compense uma entrada. Agora quando você fala, professor, mas o perfil do Banrisul é diferente. Só que também, já está longe. Banco subiu muito rápido, né? Então também não compensa. Hoje, né, no setor bancário é complicado. Então acho que as melhores oportunidades mesmo são BPAC. Por exemplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul subiu muito forte. Então as oportunidades acho que são BPAC e Sambi, que é uma ação que a gente tem em carteira. Talvez Sambi seja o melhor risco-retorno no momento. Rompeu aqui uma região da bagunça, acionou um pivô a 28,86 e tem espaço pelo menos para testar 31 no curto prazo. Perfeito? Muito bem. Deixa eu finalizar aqui a conversa. Para termos uma margem feito. Legal. Então é isso. Eu acho que Santander hoje é a melhor alternativa. Queridos, nós tivemos... Hoje é a super terça, né? Investidor estrangeiro ingressa com quase 1 bi no dia 5. Se a gente somar com saldo do dia 4, 2,5 bi, superando de longe 1 bi 852.507 mil que nós tivemos em julho.
Então, é um ponto positivo de hoje. Né? A ata do Copom, ela deixa, sim, um espaço... Ela deixa aí na dúvida... Ela diz que pode, sim, haver um aumento residual de 0,25 na próxima reunião, mas eu duvido que ele ocorra. Essa é uma opinião minha. Nós tivemos o IGPM. Não. Ó, queda de 0,88, até pelo próprio IGPM e IPCA, eu duvido que vai ter uma alta residual de 0,25, ó. Queda de 0,88 na primeira prévia de agosto. E aí, posteriormente, o IPCA, que era uma das provas de fogo, né, da semana, ele veio menor que as medianas, né, IPCA, que era de 0,68. Então, são bons números e o mercado é natural que, na minha visão, que ele responda a esses números positivamente. Falando um pouco do Bitcoin. Mais do mesmo. Topos e fundos ascendentes, mas ele não demonstra força, né? Existe uma simetria em V, que nos diz que o Bitcoin vai buscar 24,676 e é um ponto importante, mas ele precisa de tração, né? Aí temos o BitH11, que é a oportunidade para quem não tem conta em exchange, é o Bitcoin mais puro, digamos assim, através de uma forma simplificada, né, de operar para quem não tem conta aberta em exchange. Nós temos o Hash 11, né, que tem 1/3 de Ethereum ou Ethereum na sua composição. Uma das boas novas de hoje é o milho. O milho continua tendo um ombro, cabeça, ombro invertido, ele continua apontando para 90,10, aqui é uma simetria, respeitou as médias novamente, está na parte de fora, digamos assim, do canal. Então a gente continua. Bitcoin e milho, pessoal, não tem o que fazer no momento, é manter e vida que segue. Né? Nós temos o DI, um F25. Eu até comentei ontem, para quem estava vendido, já começar a encerrar, né? Então, 1/3 ontem, 1/3 hoje, lucro no bolso, vai colocando lucro no bolso quem entrou. Né? Porque, pô, tá longe da média, então qualquer repique aqui pode reduzir lucro de quem vendeu. Aqui em cima eu acho que não faz muito sentido para quem está vendido lá em cima insistir na venda. No caso do dólar, seja no gráfico que a gente trabalha aqui no TradingView como no Cartesian, no TradingView o gráfico baseado no ajuste pivô de baixa foi acionado a 5,61. Mostra aqui que 5,039 com 50 é uma realidade para o curto prazo. Quando a gente traz o preço para o gráfico baseado no fechamento, e ele tem uma conta na rolagem também diferente do TradingView, o pivô de baixa foi acionado assim com 75,500. O que a gente constata, né? Ele testou a região de 5,127,500, ele chegou a bater 5,126, abaixo desse patamar projeta R$5. Talvez em 3 pregões, 4 pregões, início da próxima semana, né? Então a primeira prova de fogo que foi no IPCA e IGPM, até pelo fluxo estrangeiro, dá a impressão que R$5 em agosto vai ser realmente um alvo factível, né, para as nossas pretensões. Então acho que a gente vai acertar esse desafio. Mas é tudo com paciência, com tranquilidade, sem trocar os pés pelas mãos, que a gente está falando de mercado financeiro, e mercado financeiro não é brincadeira. Né? Até a simetria pode ajudar a descer até um pouco abaixo dos R$5. Sobre o mini índice, pessoal, eu lamento, foi a 10 pontos, da mesma forma que ontem numa das operações, uma por 40 pontos e uma por 10, nós não entramos, hoje a gente não realizou por 10 pontos, então tentem
Eu até acho que volta lá no 108.500, 108.600 hoje, mas infelizmente o grupo acabou fazendo barreira ali e gerou uma resistência, né? Então a gente praticamente acertou a máxima do dia, mas não realizou lucro por 10 pontos, vida que segue. Então o mini índice, essas correções principalmente no intraday são absolutamente normais, né? O mini índice ele opera já um pouco distante da média de 21, então balança mesmo no intraday. Por isso que tem que tomar cuidado com o número de contratos, tamanho de posição. Então aqui ele está fazendo acho que essa linha de retorno aqui nem vale muito a pena mantê-la aqui riscada. Eu só gosto de manter no gráfico aquilo que é essencial. A gente vê que o 10.080 é um alvo, talvez para amanhã, se o cenário continuar positivo. Então eu acredito que suba a partir desse ponto que está agora, mas lamentavelmente por 10 pontos a gente não realizou, porque os robôs acabaram entrando antes porque viram ali uma barreira nas ordens do grupo. Aí a gente tem o BOVA11, o BOVA11 rompeu a média de 200, que não é uma média tão importante. A média de 200 é uma média importante? É. Mas ela não é tão importante quanto se fala por aí. Ela pega mais ou menos um ano útil de negócios, né? Então, ela... Por exemplo, aqui ela montou esse topo, né? Então ela sendo rompida é algo novo, né? Mas quando o mercado, como ele subiu em linha reta, ele vai balançar, né? Vai balançar. Isso daí é líquido e certo que vai balançar no meio do caminho. Perfeito? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou prestigiar... lamentavelmente, o mercado desceu, não pegou por 10 pontos. E vida que segue. Como a gente entrou num ponto interessante, 108.900, eu acho que está relativamente confortável ainda a nossa posição. Então eu vou prestigiar os amigos aqui do YouTube, depois eu volto, faço os ativos fixos aí e vamos em frente. Eu não sou de lamentar a operação, não sou de trabalhar. Então, prestigiando os queridos amigos aqui do YouTube, nós temos o Humberto Nunes. Eu trabalhei muito tempo com um amigo meu chamado Humberto. Trabalhei na época da indústria lá em Alphaville, Barueri. Então, vamos lá. Humberto Nunes, querido amigo. Caro professor, obrigado por compartilhar suas análises precisas e preciosas. Estou sempre aprendendo, estarei na próxima imersão. Pessoal, em breve a gente vai ter uma novidade sobre a próxima imersão. Por quê? A gente vai lançar a imersão quando o mercado bater 126k. Só que a lista de espera, ela todos os dias, mesmo não tendo uma lista aberta, a gente recebe 3, 4, 5 e-mails. Eu tenho interesse firme, eu vou fazer a imersão, eu sei quanto custa, eu sei de tudo, eu quero fazer. Então você pega 5 vezes 20, todos os meses tem 80, 90, 100 pessoas. A gente lançou a última imersão no final de maio, início de junho do ano passado. Então, a gente tem interesse firme de mais de 1.000 pessoas que vão fazer a matrícula. Só que eu não tenho vaga para todo mundo. Eu não consigo atender 1.000 alunos. Eu não consigo, porque eu faço um trabalho artesanal. Então eu converso com o aluno, eu quero saber o que o aluno está fazendo, se eu posso ajudar. Vocês sabem a forma carinhosa, atenciosa que... Parece alarme de escola aqui. Vocês sabem a forma atenciosa, carinhosa que eu trabalho. Então eu não tenho mais assim, nem de longe, né? Eu não posso nem de longe atender 1.000 alunos. Então eu vou precisar fazer uma lista de corte, alguma coisa antes da imersão, para que a gente não tenha problema. Na verdade, a minha plataforma nem comporta mais de 1.000 pessoas, nem perto disso. Então a gente vai lançar alguma novidade, mas assim, para a gente lançar alguma novidade, a gente vai ter que dar
mais tempo, preço menor, alguma condição especial, para que seja benéfica a todos e para que eu possa atender com o mesmo carinho e atenção que é comum. Então aguardem, a gente está bolando alguma coisa aqui para vocês que vai ser bom, tanto em termos de tempo, preço, novidade, algum sorteio com alguma coisa comigo presencial, a gente está elaborando isso. Então, o primeiro ativo aqui que o nosso querido amigo Humberto, e seja bem-vindo, viu, querido? Sempre bem-vindo. Pessoal, participem na área de comentários, perguntem, comentem, isso é muito importante. Então, Semin, eu acho que vocês devem lembrar que eu comentei que havia um rompimento falso de 3,28. Tem o eixo aqui do W a 3,68. E o mercado está praticamente nesse eixo, protegido pelas médias que estão cruzadas em modo compra. Então eu acho que é uma baita oportunidade, Humberto. Ela faz parte de uma das nossas carteiras e a gente não... Semin tá tipo Bitcoin, milho. Acho que nesses níveis não vale a pena sair. Daí a gente vai ter Gerdau a seguir. Gerdau, eu ainda acredito que ela busca algo perto de 30, 31 em agosto ou início de setembro. O ativo tem claramente um ombro, cabeça, ombro invertido. Rompeu a neckline, foi abaixo. E está há 3 semanas na região da bagunça, segurando nas médias. Elas estão cruzadas em modo compra desde o dia 21 de julho. Eu acho que ela vai se arrastar, se arrastar, se arrastar. A hora que a gente perceber, ela vai estar nos 30, 31. E essa, por exemplo, é uma outra que vale entrada para quem está de fora ou reforçar aí a posição de compra. Aí nós temos os Minas. Mais uma também que eu acho que está numa fase embrionária, vale a pena. Eu ainda acho que Gerdau é a melhor opção e Semin, mas os Minas, interessante também, assim como o CSN. Assim como a Vale, que eu tenho falado muito, né? Então a Siderúrgica Nacional também é uma ótima oportunidade. Se você me perguntar qual o gráfico que está mais alinhado, é o de Gerdau e CSN, ó, 15,23 pivô de alta, está rompendo praticamente nesse momento aqui a cabeça do pivô. E nós temos, né, o que é comum quando há um pivô também, nós temos o padrão da alavanca, que nada mais é do que um fundo mais alto que o anterior. Mostra um novo momento, né, uma vez que o fundo foi feito acima daquele cravado anteriormente. Perfeito? Zé Roberto, e disponha, querido. Zé Roberto Pimentel, parabéns pelas análises. Eu que agradeço aí, alunos como você, Humberto, Mário, João, Zé Vander, que fazem o nosso programa, as nossas transmissões, gravações, cada dia melhores. Enobrecendo o nosso trabalho. Mário Weber, querido amigo, grande mestre, boa tarde. Amigo, o que foi que eu vi na segunda-feira para justificar uma alta de 5% na Petro? Eu vou dar minha opinião. Afinal, com o petróleo em queda, aproveite, por favor, analise a Gafisa. Desde já, obrigado. Obrigado você por participar, querido. Sua pergunta ela é excelente. Eu vou começar pela parte mais fácil. Começar pela parte mais fácil aqui. Gafisa, hoje se eu fosse comprar 10 ações do setor imobiliário, o Gafisa não estaria nem entre as 10. Entre a compra e a venda eu compraria, mas assim, eu acho que se eu comprasse 10 ela não estaria entre as 10. Fundo mais alto que o anterior. Gafisa tem problemas estruturais, né? Uma vez, eu já contei essa história aqui. Ok, ela tem uma LTA, tem um oco, mas não me passa confiança. Uma vez eu fui até São Caetano, com um amigo meu agora que trabalha, que era diretor de uma imobiliária, agora ele trabalha com imóveis de leilão. Assim, eu simplesmente fui para ver as salas, eu ia comprar 2 salas da Gafisa no leilão, lá em São Caetano. E lá num condomínio que ela construiu, e aí, por acaso eu vi uma imobiliária lá, eu entrei para conversar. O rapaz falou, ó, não compra, que é o maior BO isso daí, você não consegue... Eles têm diversos artifícios, têm problemas judiciais, quer dizer, a gente acabou não comprando porque o leilão, inclusive, foi de fato suspenso. É uma empresa que tem diversos problemas, assim como Tecnisa também. Eu não estou falando que não vai subir. Provavelmente até vai subir, até vai subir sim.
Mas se eu tenho ativos de melhor qualidade, por que eu vou comprar Gafisa? É isso que eu penso. Perfeito? E sobre a Petrobras, eu vinha comentando, né, para o pessoal não realizar lucro de forma precoce e trabalhar sempre com base na mínima do dia anterior, né? Hoje, a mínima é 36,85, né? Não vai estopar com base na mínima do dia anterior e não tem tanta amplitude para colocar stop abaixo da mínima de hoje. Mas, se eu tivesse Petrobras, eu acho que eu realizaria pelo menos uma parte. Por que eu acho que Petrobras está subindo forte? Eu acho que já é algo relacionado às eleições. É a minha opinião. E porque a Petrobras está lucrando muito, né, o petróleo ele trabalhou muito tempo em patamares altos, ainda está, mas está relacionado às eleições. É a minha humilde visão. O mercado não acredita que o ex-presidente Lula vai ganhar no primeiro turno, simples assim. O mercado acredita num segundo turno e num segundo turno disputado, com debate de ideias. Eu acho que é isso que o mercado pensa. Certo? João Vinícius, querido amigo, boa semana. Nobre Wagner, amanhã o Corinthians vai conseguir a classificação 3-0 ou nos pênaltis. Eu tenho um irmão meu lá em Jundiaí, né, que é o Emerson. Inclusive tem aposta, ele perdeu a primeira no Brasileiro, depois teve a primeira da Libertadores. Se o Corinthians classificar, eu vou pegar o carro e vou até Jundiaí, bater lá na porta dele, e ele sabe que eu vou. Né? Pessoal, se o Corinthians fizer 1-0 no primeiro tempo e virar 1-0, segundo tempo vai pegar fogo, né? Hoje vem uma galera aqui em casa ver o jogo. O pessoal já está comentando desde cedo aí, palpite, escalação, vai ser um grande jogo, querido. No tocante ao Inquê, neste momento, se encontra no 108,740, tocando uma resistência forte quase no 109. Penso que seja decisiva para uma subida forte, mesmo que a curto prazo. Qual a sua análise? Que Deus ilumine a todos nós. Então vamos lá. O João sempre conosco aí diariamente. A região que você comentou, né? Por coincidência, está praticamente nela, né? É que você colocou isso ontem, mas hoje, né, o mercado está exatamente na região que você descreveu ontem. Então, qual que é a minha visão aqui? É o teste da média. Se a média segurar, volta para perto das máximas de hoje. Agora, quando você olha o diário, a alta ela talvez seja um pouco mais lenta. Porque, pessoal, o mercado saiu dia 15 de julho de 96,155, ele está quase 13 mil pontos acima. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pregões. É isso. Então ele tem que aproximar essa média do preço. Perfeito? Zé Vander de Deus Filho, fala mestre, depois de deu uma olhada nessas, claro. Aeres, Amar, Elbor, Semin, Netflix, Nubank. Querido, para agora, seja sempre bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado. Então a Aeres, né, eu acho que é uma baita de uma empresa. Aqui houve um gap de fuga, ela chegou a trabalhar a 2,25. Alvo para o curto prazo, 4,42, onde completa a simetria, mas eu acho que vai pelo menos entre o final de agosto e início de setembro a R$5. É uma empresa que é disruptiva, né, energia eólica, então basta fluxo para esse ativo talvez buscar meados de setembro, aí 6,37, por exemplo, onde completa a simetria. Não duvido da materialização dessa possibilidade. Nós temos a Amar 3, Lojas Marisa. Essa eu comentava com vocês que era ativo para dobrar no curto prazo.
repito, dobrar no curto prazo. Ela veio a 1,62. Dentro em breve, na minha opinião, vai estar acima dos R$3. Talvez aqui, ó, a 3,45, acho que é um alvo para final de agosto e início de setembro. Topos e fundos ascendentes, simetria. Lembrando, né, acima de 2,74 não tem resistência, até 3,45 ainda tem gap aberto. Então ainda, por exemplo, esse tipo de correção como a de hoje, baita, mega, blaster, oportunidade de compra. Aí nós vamos ter Elbor. Eu estou num imóvel aqui que foi construído pela Elbor, inclusive uma belíssima construtora. Elbor acionou um pivô de alta a 2,53, rompeu a neckline posteriormente a 2,68 de um ombro, cabeção, ombro invertido, e ela mira 3,33. Então, por exemplo, você pega o ativo numa situação de alta, corrige a oportunidade. Agora, não se iluda que você vai acertar a mínima das mínimas. Você está pegando o ativo em correção. Pode ser que ela ande contra você, mas aí você tem que ter convicção no movimento e trabalhar de uma forma serena, sem alavancagem, que você possa segurar a operação com serenidade. A Icemin nós já fizemos. Netflix, pós-balanço, tem reagido muito bem. Tanto, né, a gente observa às vezes a ação lá fora, essa daqui é a BDR. Então Netflix é uma boa. Essa aqui, ela não tem um grande sinal, mas ela inverteu a direção, talvez esteja acumulando para subir. Eu acho que vale a pena a exposição. Eu prefiro a MELI 34, que é Mercado Livre, se alguém for operar uma BDR, né? E Nubank é o que eu comentei. Não é a minha mega preferência, assim, eu prefiro hoje Santander e BPAC mesmo, mas ela inverteu a direção, né? Tava caindo, mesmo que lentamente vai subindo, mas eu acho que Nubank e BPAC são mais negócio. Mas o aluno está perguntando de Nubank, então Nubank não seria uma ação que eu escolheria nesse momento para uma compra, mas se eu fosse fazer algo, por exemplo, chega o meu gestor na mesa, a Nubank é compra ou venda, eu atuaria na compra. Perfeito? Então, um grande abraço a todos, comentem, compartilhem o vídeo, falem da Top Traders nas suas redes sociais, nos grupos, e se possível deixem o like, se inscrevam no canal também para a gente chegar a 20 mil inscritos. Então tá feito. Então vamos lá, vou fazer agora Ibovespa em dólares. Pessoal, movimento absolutamente normal, né? A gente tem uma grande distância já em relação à média de 21, então vai aproximando o preço média. Esse movimento mais lento ele é absolutamente admissível. O DXY não conseguiu se manter acima das médias, isso é bom para quem está vendido em dólar, uma vez que é o dólar contra uma cesta de moedas com um peso importante para iene e para euro. O MME, que é o fluxo para mercados emergentes, está parecendo uma novela, né? A novela Pantanal aqui. A hora que você acha que o Jove fica com a Juma, eles brigam, dela vira onça. É que nem o MME, na hora que parece que vai e volta. O ponto-chave 1.006,70. Acho que tem grande chance de romper aí no curto prazo. Ok? Aí nós teremos o índice DAX, Bolsa de Frankfurt na Alemanha, onde começou a minha história na Bolsa de Valores. Fechou o gap, sentiu a aproximação entre média e preço, não tem nada demais aqui, não tem nada de errado. É a mesma coisa da Bolsa de Paris, ó, faz o movimento, tem a correção, né? Mesmo que seja amparado na média de 5, corrige no tempo para puxar essa média. Hoje, pessoal, é aquilo que eu falo, o aluno da Top Traders, a gente faz as pesquisas aí com vocês, de tempos em tempos, ele é um aluno exigente, extremamente inteligente, preparado. E na maior parte do tempo, quase, os alunos eles estão alinhados com o meu pensamento, né? Eu compartilho as opiniões, as operações. Só que, por exemplo, tem uma boa parte do nosso grupo hoje em dia, eu vejo por amostragem ali no Instagram, quando a gente faz as perguntas, acha que o mercado vai ter uma correção um pouco mais forte, tipo uma pancada,
para continuar subindo. Eu não acho. Eu acho que o mercado vai corrigir no tempo. Uma boa parte dos alunos acha que vai corrigir no preço. Isso é absolutamente normal. Ninguém está desrespeitando ninguém, ninguém está diminuindo ninguém. É uma correção saudável de pessoas inteligentes. Porque o que é a Top Traders? Ela é uma família, uma comunidade e eu estou à frente. Nós somos irmãos de batalha. Eu não sou analista, não sou mestre, não sou guru. Mas quando alguém chama de mestre, guru, de professor, né, é assim o que eu sou, também não me ofende, eu aceito porque eu sei que é carinhoso. Mas hoje o grupo, uma boa parte do grupo pensa diferente de mim, que vai ter uma porrada boa para depois voltar a subir. Eu acho que não. Então uma boa parte do grupo pensa que vai ter correção no tempo, no preço. Eu acho que vai ser no tempo e está tudo certo. Então isso me leva a refletir, a analisar, a observar o mercado ainda de forma mais detalhada. Então a bolsa do Reino Unido me parece que vai tocar CLTB na próxima semana. Nós temos o EWZ, um movimento absolutamente normal de correção no tempo, né, já distante de média. Nós temos o BZQ, um leve repique, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. E nós temos o VIX. O VIX foi no objetivo 21, 22 dólares. E agora ele repica. Eu nem falo em compra nem em venda. A gente acertou várias operações, vários racionais na venda, uma vez que não houve comando oficial. E até influenciado por balanços. O Dow Jones corrigindo no tempo, a média vai subindo. O S&P também, ó. O índice Nasdaq já corrige um pouco mais no preço. É admissível até que volte nesse topo anterior, mas acho que não chega a tocar essa região. Títulos americanos de 10 anos. Novamente estressam aqui a média, está entre as duas médias, né, de 21 como resistência. É uma simetria aqui que está mais para compra do que para venda, mas eu não sei não se vai romper essa região aqui e cumprir a simetria a 3081. Hoje não é tão relevante nesse momento. Não seria interessante disparar, né? Porque tem muitas empresas brasileiras, inclusive, com as suas dívidas atreladas aos juros norte-americanos, né? Que hoje, pessoal, tem a maior parte das apostas dizem que o Fed vai subir 0,75 juros na próxima reunião. Eu duvido que vai subir 0,75, vai subir 0,5%. Nas duas próximas reuniões eu acho que vai subir 0,5%. Né? E aí tem o petróleo. Mesmo quando o petróleo repica, né, a Petrobras tem reagido, às vezes até o petróleo de lado. Acima de 90, com 56, que é o fundo anterior, tende realmente a dar continuidade no repique no Brent, no WTI negociado em Nova York. E o Brent tem um fundo a 94,55, não duvido que busque a média, por exemplo, aqui de 21. Mas não que o petróleo vai subir 20 dólares, 15 dólares, 10 dólares, isso não. São repiques, na minha opinião. O minério de ferro, esse sim, eu acho que tem um bom espaço. Houve um padrão penetrante entre os dias 4 e 5. Está provavelmente tomando fôlego, pegando sangue novo, novos compradores para testar 120,95 nos próximos pregões. E aí nós tivemos o índice Nikkei, né? Não chegou ainda no objetivo do movimento, mas já corrige o que é normal também, testando o topo anterior como suporte, inversão de polaridade, e aí nós temos a Bolsa de Xangai. Eu creio que ela rompa a média de 21 e alcance 3.305 nos próximos dias. Small 11, né? A gente fala de compra de Small 11 abaixo dos 90, esticou muito rápido, então a média até 97,50 está 104, então é normal esse movimento de correção. Oportunidade de reforçar, compra, de entrar para quem estava de fora, mas não significa que você vai pegar na mínima, pode cair sim um pouquinho mais. É a mesma coisa do IFNC, né? Caminha para o alvo da simetria a 10,781, mas pode corrigir no meio do caminho. Né? Esticou muito rápido. O IMOB também já está acionando uma estrela cadente, então deve aproximar a média de preço, mas eu não acredito numa queda. Eu acredito que o mercado vá trabalhando, corrigindo no intraday e vá puxando essa média, que é a linha vermelha, para cima. Hoje o IMAT ele está na mão contrária, né? Por exemplo,
do IMOB, do índice de energia, de consumo, está rompendo um pivô de alta 5.072,42. Índice de energia, correção absolutamente normal, inclusive está testando aqui um topo anterior. Né? Normal, deve corrigir, ficar de lado e vai puxando essa média para cima. E a gente tem o índice de consumo, que já há 3 pregões corrige, puxando essa média, movimento normal, admissível, não muda em nada a nossa visão para a recuperação do mercado. E aí, carteira desafios. BPAC nós já comentamos, Cury 3. Pessoal, olha o movimento que fez Cury, saiu abaixo de 6, foi quase a 9, subiu 50% quase. Então, aproximação entre média e preço, deve continuar uma trajetória altista. É a mesma visão que a gente tem para Local Web. Local Web, eu acredito que ainda em agosto eu busquei o 11,22. Local Web parece formar aqui um mastro bandeira. Melnick, a mesma coisa, subiu forte, tem topos e fundos ascendentes. Ela está exatamente numa região de topo anterior. E nós temos positivo. Positivo mira ainda para agosto 8,85, média distante de preço, vai trabalhando de lado, puxando essa média aos poucos para cima. Aí hoje eu vou falar da carteira Ouro, amanhã eu falo da carteira Pocket. Então já comentamos sobre Semin, Grendene é uma rara, vou tomar um pouco aqui do meu energético. Grendene é uma rara, extraordinária oportunidade, o mastro bandeira em formação. Acima de 7,71 não tem resistência até os 9,70. É a melhor opção do setor calçadista, na minha opinião. A gente tem JHSF corrigindo até o topo anterior, abrindo oportunidade para quem estava de fora. É a Natura sendo Natura, né? A Natura andou subindo forte, está testando aqui o topo anterior. Eu acho que a oportunidade para quem procura um ativo para alocar mais capital, está na região do topo anterior. É a mesma coisa da Pets, né? Da mesma maneira que ela sobe 7% num dia, 9% no outro, ela pode cair 5%. Então essa, como está num topo anterior, ó, a máxima do dia 20 de julho é a oportunidade, ela e a Natura. Porto Belo já vai desgarrando, né? Porto Belo mira 10,50 para o mês de agosto, quem sabe 10,75, então tá nessa toada, já não é tão favorável para uma entrada porque não corrige tão forte. Rail, ela praticamente cumpriu a simetria, 18,73, ela chegou a trabalhar 18,66. Correção, essa, por exemplo, abre oportunidade, assim como o Rani, né, que quase cumpriu também a simetria em U. A correção abre oportunidade como Rail, Pets e Natura. Santander nós avaliamos. Sanepar, esse movimento pós-balanço, na minha visão, abre oportunidade. Ela saiu de 19,63 para 17,89. É bem provável que segure por aqui. Mas é uma ação, quando a gente for fazer trocas em carteiras, é uma candidata a sair do portfólio, sim. Então vamos fazer aqui os ativos fixos. O mini índice chegou a repicar. Bateu ali acima perto aqui dos 109 mil pontos, na média de 21 e segurou, e eu acredito que segure na média, daqui a pouquinho vai estar ali 109, agora são 11h23, até o meio-dia eu busco 109 mil pontos na minha visão, desde que respeite naturalmente a média de 21. Então vamos lá. Já falamos da Petro, falamos então de China 11. China 11, não que seja assim, nossa, aquela mega oportunidade de eu falar assim, caramba, eu tenho capital, eu vou comprar a China 11. Não. Mas entre a compra e a venda eu compraria, porque tem provavelmente aqui um fundo duplo em formação. Não é uma compra empolgante, um racional, uma vez que não é comando oficial. Mas eu acho que está mais para compra. No caso de Vale, nem se fala, a Vale está preparando o rompimento desse canal. Então, na Vale, sim, eu acho que é uma mega oportunidade de compra. Não. BPAC e Sambi já foram, Itube também. Então, falemos de Itaúsa, para a gente finalizar. Itaúsa está tão volátil quanto o Itube, mas o 961 é alvo. Eu acredito que essa semana ainda vai tocar.
Bradesco, um movimento interessante, ombro, cabeção, ombro invertido, rumo a 19 primeiramente. Aí deve tomar fôlego para buscar 20,40 ainda no mês de agosto. Uma mega assimetria, é aquele ombro, cabeção, ombro invertido padrão do foguete que já tem um alvo. Né? E aí Banco do Brasil deve subir fortemente. Banco do Brasil eu não duvido que no médio prazo aí bata R$50, pessoal, 45. O ativo muito forte, a gente vinha... O balanço de BB Seguridade reforçou a ideia de apreciação para o papel. Você pega aqui, por exemplo, um gráfico semanal, Banco do Brasil aponta, talvez para essas, ou aqui, o ombro, cabeção invertido típico, né? Talvez aponte aqui para 45,59, R$45 mesmo. Porque Banco do Brasil rompeu um pivô de alta no semanal, né? Acima de 37,79. E aí, por fim, B3 SA3 caminha a 12,96, que é alvo da semana, o início da cunha, então análise técnica pura. E aí, queridos, por fim a gente tem a Ambev, não compraria, talvez fazendo uma simetria em U lenta sobre a média e a LTA. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas se eu fosse colocar umas 10 ações novas nas carteiras, a Ambev não estaria entre essas 10. Então, uma forma mais direta e reta de dizer que nesse momento o ativo, ele nesse momento, né, ele não, eu acho que tem outras oportunidades mais atraentes. Então tá feito. Saúde e paz a todos. Hoje vai virar 1-0 para o Corinthians contra o Flamengo. Aí o segundo tempo vai ser agitado, vai ser Corinthians 2-0 e o Cássio vai decidir nos pênaltis e vai ser um jogo épico. Grande abraço, que Deus abençoe a todos nós, pessoal. Valeu!